Olá, saudações acadêmicas. De acordo com o que eu chegar para ti, hoje no assunto de hoje temos reta tangente, projeção geométrica ou simplesmente representação gráfica. Mas antes de nós ter representação gráfica, nós temos que calcular a equação da reta tangente. Então, para ter a equação da reta tangente, aqui está já resolvido. Esta explicação está praticamente numa aula antecedente a esta. Essa é a sua projeção de gráfico. Mas antes de projetar o gráfico, a função aparece menos x ao quadrado mais 2x menos x ao quadrado mais 2x menos 1 no ponto x igual a 1. Então, a equação principal tradicional é esta. Tivemos duas incógnitas. Substituímos a equação a x igual a 2 no ponto. Então, encontramos aqui o valor de y menos 1. Substituímos aqui menos 2. Encontramos aqui menos 4, simplificamos. Encontramos o valor de y menos 1. Depois, o m é a derivada no ponto. Então, derivamos a função. Encontramos essa derivada aqui. Substituímos, então encontramos aqui o m igual a menos 2. Então, aqui na equação principal, substituímos valores equivalentes e calculamos, encontramos a equação da reta tangente a esta equação. Então, vamos agora, nosso principal objetivo é representar graficamente. Então, para a representação graficamente, temos aqui esses pontos. Substituímos menos 2 nesta função, encontramos aqui menos 9. Substituímos menos 1, encontramos menos 4. Substituímos menos 1, encontramos aqui, no caso, 0, encontramos menos 1. Substituímos 1, encontramos aqui 0. Substituímos aqui 2, encontramos menos 1. Então, o que é que faz notar aqui? Geralmente, temos uma função quadrática. Função quadrática geralmente representa uma parábola. Ou dirigido para cima, no caso, se a for positivo. Dirigido para baixo, se no caso a for negativo. Então, vamos, neste caso, representar o primeiro ponto, não temos ponto, podemos ignorar. Vamos avançar para o segundo ponto, no caso, menos 1 e 4. Menos 1, 4. Então, pegamos aqui a nossa régua, para não fugir muito da esquadrilha. Menos 1, 4. Então, traçamos aqui. Traçamos aqui, no caso, até o ponto menos 4. Então, aqui, o ponto este aqui. Depois, o ponto a seguir, já que se representa menos 1 ou 4, agora vamos representar 0 com menos 1. Pronto, a variação está no 0, eixo x, 0, mas a variação vai no menos 1, no caso y. Então, o ponto fica totalmente aqui, no ponto menos 1. 0 de x, menos 1, então fica no menos 1 de y. E aqui 1, 0, então o ponto fica no 1. Feito isso, depois temos o 2 para menos, aqui 2 de x, y menos 1. Então 2 de x, y menos 1. Então temos aqui, no caso, e aqui encontramos o ponto. Então vamos traçar essa equação de segundo grau. O gráfico dele vai posicionar uma parábola. Então a parábola vai para baixo porque o A aqui é negativo. Então pegamos aqui e aqui também. Então esta aqui é a parábola da função quadrática. Professor, o que devemos ter em conta na função quadrática? Na função quadrática temos duas ou três condições que temos que prestar atenção. A primeira condição é a parábola se é para cima ou para baixo. Se for para baixo, então geralmente o A aqui é negativo, nesse caso é negativo, por isso que a parábola foi para baixo. Mas atenção, em algum momento a parábola corta o eixo Y. Quando a parábola corta o eixo Y, geralmente corta no ponto C da função em causa, no caso menos 1. Então, está a ver que a parábola corta no eixo Y, no menos 1, então é o valor de C da função. Outra condição de a gente prestar atenção, em algum momento a parábola corta no eixo X. Quando a parábola corta o eixo X, geralmente são os zeros da função em causa. Então, estás a ver que só tocamos uma vez, significa dizer que se nós resolvemos esta função, vamos ter que os x menos x2 são iguais e a função de
O zero da função dele é 1, por isso é que só está somente no 1. Ok? Essas são as condições que devem prestar atenção no caso quando estiveres a representar a função quadrática num gráfico. E temos aqui, esta aqui é a nossa reta tangente, a equação da reta tangente, que é esta aqui. Então também metemos pares ordenados e encontramos aqui esses pares ordenados. Por isso, o que devemos prestar aqui atenção? Presta atenção. Sempre que nós temos uma função linear deste gênero, ele tem uma característica. A função, no caso linear, pode ser crescente ou decrescente ou uma função constante. O que vai ser uma função é crescente quando ele começa do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. É decrescente quando começa no terceiro quadrante ou no segundo quadrante para o quarto quadrante. Essa é uma das características. E outra característica que você pode ver se a função é crescente ou decrescente é os valores de variação de y. Ele vai decrescer. Ele vai decrescer. E olha que a distância de um para um outro ponto é de 2. Tem a ver com o valor de a. Então essa é a característica que você tem que prestar atenção no caso de uma função, se é crescente ou decrescente. Então, vamos lá representar os pontos. Então, para o primeiro ponto temos menos 2 com 7, ponto. Não temos aqui 7, vamos ignorar. Vamos para o segundo ponto, menos 1 para 1. Menos 1, 5. Então, pegamos aqui. Menos 1 para 5. Depois, temos outro ponto a seguir, 0 para 3. Então, 3 está aqui. O outro ponto a seguir, 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. E, posteriormente, 2 para menos 1, que é este ponto de convergência. O nosso objetivo é encontrar esse ponto de convergência. Este ponto de convergência é que é o nosso objetivo, o ponto da tangência. O ponto da tangência. Então, está representado aqui a reta tangente, projeção gráfica. Então, deixe um comentário, partilhe a página e não esquece, aqui matemática é fácil. Estamos juntos. One love.